Então, pessoal, todos bem? Bem-vindo, bem-vinda. Eu estou com o enunciado aqui que vai testar definitivamente a tua cabeça de procurador. Eu estou com o enunciado que vai testar o teu conhecimento para os concursos da advocacia pública, exatamente no que envolve direito ambiental, direito processual coletivo, direito processual civil, Ministério Público e Fazenda Pública. E ao final nós temos uma tese favorável à Fazenda. Sim, eu sei. Acabei adiantando um pouco aqui a resposta, porque depois da leitura do enunciado, como eu te peço para fazer sempre aqui no canal, eu peço para que você tente responder o enunciado sem consultar nenhum material, nenhum professor, para que você efetivamente possa incorporar esse conhecimento da melhor forma possível em termos neurocientíficos. Sim, as minhas aulas, os meus alunos, a minha mentoria também tem efetivamente aquilo que a neurociência da aprendizagem nos ensina como melhores técnicas de estudo e como melhores condutas de aprendizado. Mas eu acabei te adiantando. Eu disse que a tese é favorável à Fazenda. Então você vai ler o enunciado comigo, depois você vai tentar encontrar, e aí esse é o seu objetivo, esse é o seu desafio agora, tentar encontrar quais são os argumentos necessários para que essa tese seja favorável à Fazenda, para que essa tese seja construída de forma favorável à Fazenda. Como de praxe, eu vou te apresentar um enunciado, você vai tentar responder sem consulta, você já sabe a linha da resposta, o seu objetivo é encontrar os argumentos agora. Muito bem, imagine o seguinte: o Ministério Público de São Paulo ingressou com a CP em face do município de Guarulhos e de Ebédico. Isso é um caso concreto. A única coisa que eu mudei do caso real, nessa situação, foi Ebédico. Ebédico é o nome que eu uso, que vem de Ebege. Ebege é o nome da minha escola jurídica de ensino, para os concursos da advocacia pública, e aí Ebédico é um personagem que eu criei para fazer parte aqui dos anunciados, né? Ebédico é o litigante geral da União e da Fazenda Pública como um todo. Então, eu só tirei do caso concreto o nome específico da pessoa que enfrentou esse MP junto com o município de Guarulhos, o resto é real. Então, você tem um ACP aí do MP São Paulo em face do município de Guarulhos e de Ebédico. Ebédico construiu imóvel em área de preservação permanente com degradação ao meio ambiente. Então, Ebédico cometeu aqui uma irregularidade que levou ao ajuizamento de uma ACP. Na ACP, o MP São Paulo requer seja condenado Ebédico a demolir a edificação existente em área de preservação permanente, bem como a recuperar a área degradada. Então, nós temos aqui uma obrigação de fazer para Ebédico. Requer ainda que o município de Guarulhos seja condenado a fiscalizar o uso e ocupação do imóvel irregular, impedindo a ampliação da construção e a exploração econômica da área de preservação permanente e de outras obras irregulares existentes do mesmo local de construção diabético. Então, existe uma outra obrigação de fazer para o município que diz respeito ao cumprimento efetivamente da política pública ambiental, que é fiscalizar aquilo que pode, de alguma forma, gerar algum dano ao meio ambiente, portanto, dano ambiental. Ou a obrigação de fazer aqui se justifica porque ela é bastante específica e diz respeito ao local do problema. Tudo bem, temos uma CP aqui, onde o MP requer duas condenações em obrigação de fazer. A condenação, nos termos pedidos, transitou em julgado. As condenações, na verdade, nos termos pedidos, transitaram em julgado. Na fase de cumprimento, Ebédico não efetivou a demolição da edificação, portanto, não cumpriu a sua obrigação de fazer. O Ministério Público de São Paulo requereu, no cumprimento, que o município seja condenado a executar a obrigação de fazer diabético às expensas do CORREL, nos termos do artigo 817 do CPC. O juiz deferiu o pedido do MP São Paulo, determinando que o município de Guarulhos cumpra a obrigação de fazer diabético, segundo o permissivo do artigo 817 do CPC. O artigo 817 diz assim: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Então, é esse o dispositivo do CPC, utilizado pelo Ministério Público de São Paulo, para dizer o seguinte: ó, juiz, se Ebédico não cumpriu a sua obrigação de fazer no sentido de demolir aquilo que foi construído de forma irregular em área de preservação permanente, que o município seja obrigado a demolir e, nesse caso, depois cobre de Ebédico. Na qualidade de procurador do município, defenda o interesse da fazenda.
esse é um enunciado pronto para cair na sua prova, que decorre diretamente de uma situação em que envolve Ministério Público, Fazenda Pública, dano ambiental, portanto, direito ambiental, direito coletivo e a aplicação de um dispositivo do Código de Processo Civil, como vimos o artigo 817 do CPC. Presta atenção, você agora vai pausar o vídeo e vai tentar responder tudo o que foi questionado a partir da construção de uma argumentação lógica que te leve ao entendimento que daqui surgiu uma tese favorável à Fazenda. Quando eu digo tese, não é tese em tema, tese no sentido de solução favorável à Fazenda, ok? Então, pausa o vídeo, tenta fazer isso neurocientificamente, isso vai modificar a forma como você vai codificar a resposta que eu vou te apresentar a partir de agora. Muito bem, nós temos que analisar alguns pontos para entendermos e para efetivamente respondermos o que está sendo questionado. Primeiro, isso vale para todos os entes federativos. A explicação que eu vou te dar agora, a solução dada pelo STJ para o município de Guarulhos, aqui eu utilizei município de Guarulhos porque é o caso real, ela vale para todos os entes federativos. Então, você poderia trocar município de Guarulhos por Estado de São Paulo, você poderia trocar Estado de São Paulo, município de Guarulhos pela União Federal. A solução é aqui a mesma para todos os entes federativos, portanto, para toda a Fazenda Pública, por isso também a importância do tema. O que realmente quer o Ministério Público? Isso aqui você precisa entender, delimitar, porque é a partir daí que você vai efetivamente construir a sua resposta. Então, para ficar delimitado, o MP quer que o município realize a demolição e depois cobre o valor gasto para tanto diegético, e nesse caso cobre o valor aí no que diz respeito àquilo que foi expendido para cumprir a obrigação de fazer, que originariamente é destinada a EBESG. Eu tenho aqui um problema para você que vai fazer PGM São Paulo e PGE São Paulo. Presta atenção, o STJ tem uma decisão favorável à Fazenda, mas na jurisprudência do TJ São Paulo você tem jurisprudência no sentido da possibilidade do direcionamento dessa obrigação de fazer para o município no caso concreto. Eu disse que a tese é favorável à Fazenda, sim, no STJ. No TJ São Paulo, você tem uma construção jurisprudencial em sentido contrário. Então, se você vai fazer PGE São Paulo ou PGM São Paulo, tenha cuidado com isso. Não sei o momento que você vai ver esse vídeo, mas tenha cuidado com isso, ok? Muito bem, vamos lá. No que diz respeito ao município, no caso concreto, ele tem uma defesa, ou seja, ele tem uma construção de argumentação para dizer que ele não deve cumprir a obrigação de fazer diabético. Os dois argumentos principais utilizados pelo município de Guarulhos, no caso concreto, foram esses aqui, ó. O município diz que no processo ele é réu e não é terceiro. O artigo 817 fala em terceiro. Voltando, ele diz: se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. O município está dizendo: eu não sou terceiro, então eu não posso ser enquadrado na capitulação do artigo 817. Por quê? Porque eu sou réu, eu sou corréu na ACP. Eu tenho a minha obrigação de fazer aqui, a minha é uma, a de EBESCO é outra. Não se misturam as coisas, diz o município de Guarulhos. Argumenta que, portanto, não é terceiro, é réu e, portanto, não se aplica a ele, município, o artigo 817 do CPC. O outro principal argumento do município nessa ação civil pública, no que diz respeito ao cumprimento dessas obrigações na ação civil pública, diz respeito ao seguinte: o município diz assim: ó juiz, se é bégico ele não vai cumprir a obrigação de fazer, e trata-se de obrigação de fazer, é preciso converter essa obrigação de fazer em uma obrigação de pagar. Porque no caso do não cumprimento da obrigação de fazer por parte de EBESCO, havendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nós temos, portanto, uma obrigação de pagar. A partir daí, o cumprimento vai ser direcionado para a pesquisa, a apreensão do patrimônio de EBESCO, que passa a ser o responsável pelo cumprimento da obrigação de pagar. O município, ele diz que, primeiro, não é responsável, porque não é terceiro, é corréu e já tem a sua obrigação, e ele dá a solução ao juízo no sentido de converter a obrigação de fazer em pagar e, a partir daí, buscar o patrimônio diabético para tanto. Muito bem, essas foram as defesas, os argumentos de defesa do município. O processo chegou ao STJ e aqui é o ponto mais importante, mais interessante
do julgado. O STJ, ele tem uma decisão favorável ao município, mas que passa por uma interpretação do artigo 817 do CPC que não foi levantada pelo município. Para que você entenda na completude, vamos ler de novo o artigo 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Muito bem. O STJ disse assim, ó, a referida regra, atendimento da obrigação de fazer por terceiro, pressupõe a anuência não só do exequente, que no caso é o Ministério Público, mas também do terceiro, tanto que o texto legal usa a expressão puder em vez de dever e autorizar em vez de determinar ou requisitar. O STJ faz uma interpretação de jogo de palavras para dizer que as palavras puder e autorizar indicam em uma interpretação do artigo 817 do CPC que, nesse caso, nós estamos diante da necessidade da anuência do terceiro para o cumprimento dessa obrigação de fazer em substituição ao executado, ainda que à custa dele. O dispositivo em foco, diz aí o STJ, não prevê sanção para o caso de o terceiro deixar de cumprir a tal obrigação de fazer. Ou seja, o artigo 817, ele não diz assim, se o terceiro se negar a cumprir, ele vai ser penalizado dessa forma. Então, não havendo uma sanção para o terceiro que deixa de cumprir a obrigação, nós teríamos, nesse caso, no entender do STJ, um indício que evidencia a aquiescência do terceiro como elemento indispensável para a aplicação do 817. O STJ diz que, nesse caso, não havendo sanção ao terceiro que se nega a cumprir, você teria uma norma processual sem imperatividade, porque o terceiro poderia se negar e ficar por isso mesmo. Conclui dizendo assim, portanto, não pode ser determinado ao município, determinado enquanto obrigação, na condição de terceiro, que realize a obrigação de fazer imposta ao particular, no nosso exemplo aebégico, pois o comando normativo em discussão não permite obrigar o terceiro a cumprir a obrigação pela qual não é responsável, mas sim faculta essa opção. O STJ, portanto, interpretou, e se você, nesse caso, respondeu assim, acertou, parabéns, interpretou que as expressões ou as palavras puder, autorizar e a ausência de sanção para o terceiro que descumpre o artigo 817 estabelece uma interpretação no sentido de que eu só posso aplicar o artigo 817 se o terceiro, nesse caso, entender pela concordância no cumprimento da obrigação do executado. É uma tese, como disse, favorável à Fazenda como um todo, vale tanto para a União, quanto para Estado, quanto para município, está pronta para cair na tua prova e tenho absoluta certeza que testou muito a tua cabeça de procurador. Nem o próprio município, no caso concreto, apresentou os argumentos que efetivamente fizeram o julgamento do STJ produzir essa tese favorável à Fazenda. Mas agora você já sabe, e se isso cair na sua prova, você vai acertar. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.